Eu posso fazer a pergunta bíblica? Pode fazer os 3 perguntas bíblicas pra mim que eu respondo. Não, eu tenho uma pergunta interessante. Que o público até comentou. Se o Deus único não existe, e você disse que nós criamos Deus, né? A humanidade criou Deus. Todas as divindades foram criadas pela mente humana. Foram criadas pela humanidade e tal. Então, se o Deus também não existe, e nós criamos Deus, então, de onde veio o universo? Da mente, qual criou? Entendi. Mas Você cria os deuses por aquilo que existe no universo. Certo. Depois você traz a sua fé e sua crença colocando que foram os deuses que criaram o universo. Primeiro você cria a imagem das divindades por aquilo que existe no universo. E depois, com o próprio pensamento, você cria que divindades criaram o universo. Mas porque aqui... Fé e crença. Isso é fé e isso é crença. Mas aqui eles estão falando de uma causa, um Deus causador, tem uma casualidade, certo? Todo o debate está em cima disso. Ok, está todo o debate em cima disso. Como que você Não, isso? qual constatação? Qual documentação científica para tudo isso? Consegue explicar tudo? Tudo cientificamente? Não. Aonde que cabe agora? A fé é a crença, filho. Ah, não, calma. Eu tô tentando entender o que você pensa. Não, é isso que eu já estou explicando para você. Isso me parece um argumento teu. Você cria as divindades. A mente humana, vamos lá, novamente, ó. A mente humana criou os deuses. Por intermédio do quê? Aspectos da natureza. Beleza? Criou as divindades. Entendi. Agora eu preciso trazer uma explicação de quem criou o universo. Como você vai usar o quê? O aspecto das próprias divindades. Que é isso que ele está querendo colocar. Que é Deus quem criou tudo. Isso tem um fundamento? Não. Por quê? Porque não tem a totalidade da explicação de tudo que existe no universo. Aí eu lhe pergunto, que Deus é esse que deixou o homem incapacitado de saber de tudo aquilo que ele criou dentro do universo? Que diálogo que eu tenho com essa divindade? Que diálogo eu tenho com esse Deus? Esse Deus não entrosa com ninguém. Aí cabe à mente humana, à pesquisa científica, procurar resposta para tudo. A ciência conseguirá? Não. Existe um limite. Aonde chega o limite? Onde se cria o quê? Deus. Então Deus limitou a mente humana para que não conseguisse descobrir tudo aquilo o qual ele, Deus Supremo Absoluto, criou. Ok. Colocando do universo, não é isso? E se eu for tratar desse Deus, aí eu pergunto, ele só foi ativo só em criar o universo? Ele não continua mais ativo, não? Mas o que você acredita, então, é de que as pessoas, elas começaram... Eu não coloco ser, eu coloco... Assim, não tem explicação porque é abstratismo isso. Entende? Quando você vai falar de Deus, que Deus criou, você está indo para a área do abstrato. Você não tem relacionamento com ele. É isso que eu estou dizendo, olha só. Se eu quero provar a existência de Deus pela criação do universo, eu lhe pergunto, ele só fez isso e não faz mais nada? Que raio de Deus é esse então? Que só existe para ter criado o universo e mais nada? Criar a vida, todos os argumentos que os dois estavam discutindo até agora. Eu pergunto, qual é o relacionamento dele com o ser humano? O que ele faz em prol do ser humano? Que Deus é esse? Para mim, Deus não serve para mim. O Deus criou o universo, e aí? Me deu inteligência, o que mais? Isso me parece um argumento ateu. Não é argumento ateu, é um argumento crítico. Não necessariamente. Por quê? Vou entrar na Bíblia agora, só um minutinho. Vamos entrar para a Bíblia, quer ver? Por isso que eu queria entrar na Bíblia. Vamos falar do Deus da Bíblia, que é o Deus do nosso amigo. Eu tô tentando entender. O Deus da Bíblia é aquele que, segundo a Bíblia, criou o sol, a luz, criou o universo, criou tudo. Criou o ser humano do pó da terra, deu vida para ele. Elegeu uma nação, sustentou essa nação, protegeu essa nação, livrou essa nação. Deus geográfico, né? Isso é o Deus da Bíblia. Deus parcial. Isso é o Deus bíblico, Deus do cristão. Esse é o Deus do cristão. Eu pergunto, o que esse Deus hoje está fazendo em prol da nação em qual ele escolheu, que é o povo judeu lá que está morrendo? Cadê esse Deus agora? É diferente, não é um argumento ateu. É um Entende? ateu, assim, eu costumo brincar que eu falo assim, se você olhar o mundo hoje, faz muito mais sentido os deuses gregos do que o Deus cristão. Porque se você estudar a mitologia grega, e eu posso falar, inclusive escrevi um livro sobre isso com os meus filhos, para os deuses gregos, o ser humano foi feito, né, foi dado uma tarefa para dois titãs, Epimeteu e Prometeu, criar os animais e o ser humano para divertir os deuses. Porque, segundo a cosmogonia mitológica grega, existiam os deuses primordiais, né? Primeiro era o caos, depois veio Gaia, e aí veio Tártaro, uma série de outros, e aí o céu ele copulava com a terra e nasceram a segunda geração dos deuses, os titãs, que começaram a dominar o universo. E aí os filhos deles, que são os deuses do Olimpo, Zeus, tal, sei que, tiveram uma briga que chamava titanomaquia. E quando eles ganharam e prenderam o pai e os tios, os titãs no Tártaro,
Zeus, ele comeu as duas esposas, gastronomicamente falando, né? Ele encheu o saco, engoliu elas, uma era a perfeição e a outra era a deusa da sabedoria, tal, e ele passou a ser o ser mais perfeito e mais sábio do universo. E aí ele colocou cada coisa no seu devido lugar. Segundo a mitologia grega, chegou uma hora que os deuses gregos ficaram no saco cheio. Eles cogitaram até soltar os titãs, porque tudo era deus mesmo, não vão morrer nunca. Falaram, vamos voltar pra guerra, tava mais legal. Aí pegaram 2 titãs de segunda classe, que era Epimeteu e Prometeu, e deram pra eles a tarefa de criar o ser humano e os animais. E o ser humano e os animais foram criados para divertir os deuses. Se você estudar a mitologia grega, se você lê a Ilíada, né, que fala sobre a guerra de Troia, não tem nada, o filme ele exclui a parte dos deuses. Você vê no livro, no poema de Homero, que tinha deuses que estavam da parte de Troia, tinha deuses que estavam do lado da Grécia, e eles se intrometiam, e aí Zeus, enquanto o povo brigava, ele ia lá, se fantasiava de um deus para comer a esposa do rei, e tanto que o tanto de deus grego assim, só das traições de Zeus, né? Então o ser humano, os deuses gregos gostavam de guerra, gostavam de putaria, gostavam de traição. Então se você olhar hoje pro mundo, faz muito mais sentido os deuses gregos do que um deus todo amor, um deus todo sábio, um deus onisciente, um deus onipresente, que quer te ajudar, que quer que você se salve. Entende? Então essa que é a questão que o professor Sabino está levantando. Então isso não é uma questão ateia, a questão por que o Deus da Bíblia é um Deus lógico. E só para resumir, e foi esse Deus que Paulo descartou. O próprio Deus nacional dele, o judeu. Você já viu a primeira marca de Paulo desfazendo o Deus judaico? Quando esse Deus bíblico, ele traz uma aliança, que é a aliança da circuncisão, e quando Paulo, em Gálatas 5, ele desfaz a promessa da circuncisão por Abraão. É Paulo quem institui o cristianismo. É Paulo quem construi e coloca Jesus como uma divindade. É ele que vai fazer essa criação. Ele vai dispensar o Deus judaico. Como? Já rompendo as promessas o qual ele fez. Promessa. Circuncisão é uma promessa de aliança o qual Deus fez com Abraão. E o que Paulo faz em Gálatas capítulo 5? Desfaz tudo e coloca aqui Cristo é a supremacia. Cristo é o absoluto acima de toda a promessa o qual o Pai dele instituiu. É essa divindade que se criaram. Então, você acha que é tudo da cabeça do homem? Lógico que é. Cabeça do próprio escritor. Eu escrevo. Escritor. Você escreve o que você quiser. Você cria a imagem do Deus o qual você quer. Você pode dizer que ele é um só, que ele é 2, que ele é 3. Assim como desenvolveu a trindade dentro do cristianismo. Você cria várias divindades. Assim como o escritor do Evangelho de João aliás, escreveu... a trindade só aparece no Conselho de Nicéia. Até então não existia sequer... A canonização é patrística. A escolha dos livros da Bíblia no Novo Testamento é patrístico. É o Conselho de Laodiceia em 363 depois de Cristo que você tem um cano do Novo Testamento. Então, volto a reafirmar com você... Nós vamos trazer você de novo para fazer esse sim um debate sobre Bíblia. Inclusive grandes... Debate teológico. Grandes teólogos hoje da academia e historiadores, como o caso de Kennedy Hoppers, ele durante décadas estudou e ele escreveu um livro dizendo que Jesus nunca existiu. Né? E aí muita gente fala, não aceitar que Jesus... Existem várias linhas dentro da academia e hoje cada vez mais existem pensadores que colocam não só... a historicidade de Jesus em xeque, como nos próprios apóstolos. Sim. Por quê? Porque foram histórias que foram construídas com séculos, com séculos e séculos de igreja e de escribas, né? Aí tem um livro de Bart Ehrman, o que Jesus disse, o que Jesus não disse, que é muito legal, porque o primeiro manuscrito que a gente tem da Bíblia para fazer uma leitura comparada é o P52, né? Que é do tamanho de um cartão de crédito, que é do ano 120 da Era Comum. Agora, existem inúmeros outros textos que também estavam... 120, o senhor acha distante? O senhor acha que não? Eram 2 gerações, sendo que a média de vida era entre 30 e 40 anos? Isso é outro debate, mas nós considerarmos, no caso da sua área, que é filosofia, os manuscritos de Platão, eles são de 12 séculos. Tudo bem, mas nunca vi guerra ser feita pode estar totalmente errado que traduziram de Platão. Esse é um debate interessante. Essa que é a diferença, pastor, é que a Bíblia pretende ser a palavra de Deus. Sim. Eu fiz um debate outro dia com o Fujita, falei exatamente a mesma coisa. Mas vamos falar no Deus, mas não acredita na Bíblia também. Não, acho que não.
Você só não acredita em Deus, não acredita na Bíblia? A Bíblia é o que eu menos acredito. Esse é um argumento interessante, mas essa distância aí, 125, né? Assim, eu acho que o senhor nunca pensou na. Isso ainda não, só que não é um consenso. O P52 sendo 120. Ainda não é um consenso. De confiabilidade de Platão são 12 séculos. Não, tudo bem, mas a questão não, mas a ainda não é confiabilidade de textos antigos. Esse é o bem. assunto. Não, então, Nós mas é isso que eu podemos ter tô falando, uma mas regra. eu não estou falando que Platão é confiável também, não. Então nenhum livro é. Então, Porque nenhum das... livro é. Então, Sim, tudo bem. Mas nem o livro é mesmo. Sim, mas nenhum livro é. Nem o Corão, nem Torá, nem Novo Testamento é confiável. Não, Nada disso é confiável. Tem uma diferença Agora a gente pode muito fazer um grande. debate agora. Agora porque tem uma diferença muito grande. Porque, cara, tá bom, Platão pode estar todo errado, a Ilíada pode estar toda errada, a Odisseia pode estar toda errada a tradução. Posso falar palavrão? Pode. Foda-se. Ninguém fez guerra na história da humanidade, ninguém invadiu o país, meus caras não estão se matando lá, dividiram Israel em 3 situações, ninguém fez cruzada, ninguém fez terrorismo por causa de Platão e Aristóteles. Se tiver tudo errado, foda-se. Se foi um cara que criou esses conceitos 2000 anos depois e falou que foi os caras lá, foda-se, eu não tô nem aí, entende? A questão é isso, para um livro que pretende ser a palavra de Deus, ele tem que ser diferente dos outros. Stalin matou 20 milhões de compatriotas. Mas o que isso tem a ver com a confiabilidade da Bíblia? Tem a ver que... Tem ateu que vai fazer merda, é isso que eu te falei. Por isso que eu comecei o debate falando, o ateu não pressupõe ateísmo, não pressupõe moral. Pode fazer. Tem um argumento no tema da existência de Deus que é muito interessante. E aproveitar seu treinamento em filosofia. É o argumento ontológico. Tem a origem Anselmo, tem Alvin Plantinga, ele desenvolve, que é o seguinte. Deus é o ser do qual não se pode pensar nada maior. Já viu esse argumento? Filosoficamente, ele é altamente filosófico e eu penso que ele é bastante poderoso. Inclusive, eu apresento ele no meu livro porque Santo Agostinho fala sobre isso também. Isso. Então é assim, olha só que argumento interessante do ponto de vista intelectual. Ele diz assim, o ser do qual nós não podemos pensar nada maior, e maior no sentido de importância, de relevância, ele necessariamente tem de existir. Porque a versão dele sem existir não é maior do que a versão dele existindo. Então por isso Deus existe. Esse argumento, eu acho assim, do ponto de vista intelectual e filosófico, extremamente curioso. E ele foi revolucionário. O Santo Agostinho, ele foi muito revolucionário quando ele disse assim, nós somos imperfeitos, nós somos mortais. Isso é prova que Deus existe. Ele fala, como assim? Claro, porque o que é imperfeito não poderia pensar o perfeito. O que é mortal não poderia... Ou seja, o menor não pode pensar no maior. Embora seja um argumento falacioso, mas foi uma dedução lógica dele que foi revolucionário na época, né? Mas não é 100% dele. O Santo Agostinho vai platonizar as ideias de Platão do mesmo jeito que Tomás de Aquino lá na patrística, né, na escolástica, vai cristianizar as ideias de Aristóteles. Mas o meu ponto em questão, e filosoficamente é muito legal debater isso que eu falo, são termos que é muito interessante, mas se a Bíblia pretende ser a palavra de Deus inerrante, por exemplo, esses dias eu fui no Google e coloquei assim, contradições da Bíblia. Cara, imprimi 34 páginas. O que mais tem? Entende? Então assim, se a Bíblia pretende ser, se Deus realmente existe, e Ele quer que todos nos salvemos, Ele é o Deus cristão, o Deus verdadeiro, por que a palavra dele tem que se enquadrar em qualquer livro, se ele não é qualquer Deus? Entende? É isso que eu falo. A gente citar Platão, Aristóteles, seja quem for, Homero, não é relevante. Por quê? Porque nenhum desses pretende ser a verdade absoluta, pretende ser a palavra de Deus. Não, só ia comentar que já fizeram muita maldade no mundo por causa de Platão e Aristóteles, hein? Por exemplo. Suicídio, escravidão, problema... Por causa de Platão, me fala um... deficiente, não é isso que acontecia na Grécia? Não, é isso que mas Platão, a Grécia existia muito antes de Platão. Platão era um dos filósofos gregos. Até o próprio Aristóteles, que era discípulo dele, divergia dele em muita coisa. Só quis comentar. Não, mas você tá falando uma coisa que é equivocada. O fato de fazerem na Grécia não significa que foi por causa de Platão. Platão, por exemplo, ele defendia uma coisa chamada sofocracia. Você sabe o que é isso? Que o rei tinha que ser filósofo. Por que ele defendia isso? Quem que era o filósofo conhecido como mais inteligente na época de Platão? Ele mesmo! Então ele cria no livro dele a República, um conceito de governo perfeito, onde quem deveria ser o rei?
o filósofo. Então a gente já sabe, quando você voltar, vai ser um debate então, sobre a veracidade da Bíblia. Cara, o bom da filosofia, como o pastor disse, é que eu posso abranger qualquer tema, né? O filósofo diz assim, né? Eu não sou médico não, mas vou falar da filosofia da medicina, né? Aliás, o PhD vem disso. Doutor em filosofia. O PhD é filosofia. E as faculdades antigamente eram faculdades de ciências, filosofia, ciências e letras, e aí o que fosse. Mas é isso que eu queria falar com o professor Sabino aí. Agora eu quero fazer uma pergunta para poder te incluir no debate. Se a Bíblia pretende ser a palavra de Deus, como que a gente encontra tantas contradições? Porque, por exemplo, você é muito mais especialista do que eu, sou formado em teologia, mas, por exemplo, assim, erros crassos, né? Por exemplo, Gênesis, no capítulo 1, fala que macho e fêmea os criou. Depois, no capítulo 2, vai dizer que Eva foi criada da costela de Adão, certo? Aí tem toda uma mitologia judaica. Vocês querem continuar? Pode você fazer as perguntas para ele também? Posso, claro. Eu vou liberar o pastor Tassos, então, que ele tem um compromisso cedo. E, enfim, pelo horário, né? Tem uma reunião amanhã cedo. Pelo horário, eu sei que ele tá um pouquinho longe, não é daqui. Mas, pastor, fazemos novamente. Aí o Sabino agora vai responder as questões bíblicas dos ateus.